Os irmãos online, se entendeu a palavra, pode digitar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Glória a Deus. Queridos irmãos, povo abençoado de Deus, essa é a palavra que Deus nos tem trazido, nos tem revelado. Porquanto, irmãos, Deus conhecendo toda a nossa necessidade, a dificuldade não é, irmãos, não é só agora que isso acontece. A dificuldade ela já vem lá do começo do Evangelho. As dificuldades, irmãos, quanto mais a gente tenta trazer o povo para a igreja, é uma batalha difícil, porque uma alma para se salvar e se livrar das garras de Satanás não é tão fácil assim, porque as pessoas estão lá morrendo, irmãos, e quando você vai falar da palavra de Deus, ela acha que não precisa da palavra, irmãos, que não precisa de igreja, não precisa de fé, não precisa do evangelho, enfim, inventa um monte de coisa, mas basta, irmãos, qualquer coisinha do adversário e já está lá, né, divertindo a coisa da carne. Mas vamos à palavra que Deus nos tem revelado aqui nesta noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, está escrito aqui a instituição dos diáconos. E os 12 discípulos, irmãos, eles estavam de maneira crescendo a obra, que começou a crescer, foi crescendo, e eles pregavam a palavra de Deus em todos os lugares. Na praça eles pregavam, nas casas ele pregava na rua, ele pregava na cadeia, eles pregavam em todos os lugares. E o homem de Deus, quando começa a pregar em todos os lugares, o Espírito Santo de Deus, irmão, ela invoca sobre o ser humano, porque basta nós, irmãos, dedicarmos na pregação da sua palavra, não importa como e nem quando, o importante é que nós temos que, irmãos, nos dedicar à palavra de Deus. Isso é que Deus quer na nossa vida. Se houver uma dedicação em nós, irmão, de pregar a palavra de Deus, o inferno vai tremer, porque o Senhor Deus, irmãos, Ele nos apodera, Ele entra no nosso ser, na nossa entranha, irmãos, e aquilo que está dentro de nós começa a saltar para fora, e o que sai para fora são flechas agudas, são labaredas de fogo, irmãos, são palavras de libertação. Por isso, igreja minha e povo meu, glória ao Senhor. Aquele que está na comunhão desta palavra já pode dar o seu glória a Deus, porque o Senhor, aleluia, Ele vai fazer você, aleluia, flechas agudas, Ele vai fazer você labareda de fogo, Ele vai fazer você templo do Espírito Santo, Ele vai fazer de você, aleluia, irmão, uma nuvem carregada de água. Ele vai fazer de você o templo de Deus. E como Deus vai usar de você nesses últimos tempos, porque, irmãos, esses últimos tempos vai ser preciso, irmãos, dobrar, aleluia, a porção de Deus na vida daqueles que o servem, porque o adversário não está brincando. O adversário não está brincando, ele está querendo amarrar todas as almas nas garras de Satanás. E os discípulos estavam ali, irmão, pregando a palavra, e pregavam em todos os lugares, como nós dissemos aqui. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam desprezadas no ministério cotidiano. É o verso 1. Eles começavam a reclamar porque as viúvas estavam sendo desprezadas assim, irmãos, não tinha assistência, não tinha amparo, não tinha, irmãos, suporte às viúvas, porque naquele tempo, quando se morria um marido, ficava viúva, dificilmente casava de novo, era muito difícil. Então a viúva ficava viúva mesmo, não tinha casamento não, era muito difícil. E como naquela época, naquele lugar, as mulheres quase não trabalhavam, então elas não tinham renda, elas tinham que ser sustentadas pela comunidade.
Só que a comunidade era fraco, porque só tinha um começo de coisas. Era muita gente para poucos obreiros. Já viu isso? Muita gente para poucos obreiros. Então eles começavam a reclamar: olha, aquela viúva está com necessidade, a outra viúva está com necessidade, a outra também está, a outra também está. E como é que nós vamos fazer? Vamos conversar com os apóstolos. Foram lá, conversaram com os apóstolos. Vocês têm que ir lá, vocês têm que socorrer. Não é só pregar a palavra, vocês têm que socorrer as viúvas também. Foi isso que aconteceu aqui, irmãos, na onde nós lemos. Então os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Quer dizer, nós que temos o ministério da palavra, nós não vamos sair daqui para dar sustento material às pessoas. Nós vamos ter que dar sustento espiritual. Então vamos chamar um diáconos, vamos ordenar uns diáconos para que façam isso. Então foi o que, irmãos, aconteceu. Os apóstolos aconselharam: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituímos sobre ele importantes negócios. Porque o varão, para trabalhar na obra de Deus, irmão, o varão para trabalhar na obra de Deus, se ele não for cheio do Espírito Santo, a obra não vai para frente. Se ele não tiver a sabedoria, a obra não vai para frente. Se ele não for uma pessoa dedicada, a obra não vai para frente. Se ele não tiver o dom de Deus, a visão de Deus, a obra não vai para frente. Glória ao Senhor. Uma coisa é a obra não ir para frente pela guerra que o inimigo faz, pelo trabalho do adversário. Outra coisa é por falta de esforço da própria pessoa. Então é completamente diferente. Então os apóstolos disseram para eles: escolhe, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esse importante negócio. Porém eles escolheram lá, irmãos, pessoas, e um deles se destacou, que era Estevão. Um deles se destacou. Além de ele ter o interesse material em ajudar as pessoas materialmente, ele tinha interesse em ajudar espiritualmente também. Você vai comer a comida material, você vai comer o arroz, você vai comer o feijão, você vai comer as coisas que a terra produz, mas também você vai comer as coisas espirituais do reino da minha glória, irmão. E tem pessoas, glória ao Senhor, que correm só atrás do material, só as coisas que a terra produz, só atrás do ouro, só atrás da prata, só atrás de coisas materiais, irmão. Mas só que tem aqueles que têm também, glória ao Senhor, além de, irmãos, ter as coisas materiais, porque o Senhor falou para o seu povo: se fores fiel à minha palavra, aleluia, e obedeceres a minha palavra, bendito serás tu no campo, bendito serás o fruto da tua maçadeira, bendito serás a tua família, bendito serás os teus filhos, bendito serás tua casa, bendito serás o fruto do teu trabalho. Então, irmão, além de você possuir diante de Deus coisas materiais, porque o Senhor vai te encher de dom, o Senhor vai te encher de benção, e vai trazer de você, irmão, coisas espirituais, porque o povo vai comer coisas materiais, mas também o dom espiritual vai cair sobre a tua cabeça. É duas coisas tem que ter sobre você: o material e o espiritual também tem que ter. Irmão, se correr só atrás do material, o material, irmão, a pessoa vira carnal, e uma pessoa carnal não possui as espiritualidades de Deus. Muito bem, verso 5 aqui: esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé
e do Espírito Santo. Aonde acharam esse Estevão? Ele estava no meio, irmão, da multidão. Ele estava no meio. Sabe aquele homem que fica lá só dando glória? Sabe aquela pessoa que não tem interesse, glória ao Senhor, em ver a roupa desse, a vestimenta daquele, como aquele está vestido? Ele vem só para bisbilhotar, sabe esse? Então não, ele não era uma pessoa dessa. Ele era aquela pessoa que ia lá dentro da igreja e ficava na comunhão, e sem pensar, irmão, aleluia. Tinha pessoas observando, tinha pessoa olhando para ele, glória ao Senhor, dizendo: este homem é um grande homem de Deus, glória ao Senhor. Então, igreja minha e povo de Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da fé, seja cheio do amor, seja cheio da palavra, seja cheio do dom, seja cheio, glória ao Senhor, das coisas espirituais, porque as coisas materiais vão ficar aqui, vai te servir, aleluia, até quando você viver, mas depois, aleluia, da sua morte, quem é que vai te dar alguma coisa? Você não vai levar o seu carro, você não vai levar a sua casa, você não vai levar a sua fazenda, você não vai levar o seu dinheiro, glória ao Senhor, e tudo a sua herança que ficar, vai ficar para os netos e filhos e herança, glória ao Senhor. Sabe o que eles vão fazer? Ele não vai dar um pouco de tempo, vai vender tudo, acabar com tudo, você vai estar lá, glória ao Senhor, sem saber o que está acontecendo com a sua herança. Mas a sua herança não é na terra, a tua herança é no reino da minha glória. Você tem glória para dar para o teu Deus? Estevão estava lá dessa forma, se destacou, aleluia, junto com Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito e Antioquio. Glória ao Senhor. Eles estavam lá, os 7, e apresentaram apresentaram para os apóstolos essas 7 pessoas. E diz a palavra aqui que a palavra crescia grandemente. Agora nós vamos falar desse aqui na segunda fase desta palavra. Nós vamos falar dessa pessoa aqui, ó, Estevão, o primeiro mártir. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Estevão se destacou, fazia prodígio, sinais entre o povo, porque o Senhor disse: eu irei para o meu Pai, mas deixarei o meu Espírito Consolador. Eu venci o mundo e vós vencereis também, glória ao Senhor, e farão maiores obras do que esta que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai e você vai ficar aí. Você vai ficar entre os enfermos, e entre os enfermos você vai pôr a mão sobre os enfermos e os curarão na minha presença. Glória ao Senhor. Eu vou para o meu Pai, você vai ficar aí entre as pessoas que precisam sair desse inferno de vida onde que ele vive, porque a vida que essas pessoas estão vivendo aí, eles estão vivendo só de aparência, vivendo só de aparência. Glória ao Senhor. Na sua casa é uma guerra, na sua casa é um confronto, na sua casa é um inferno. Glória ao nome do Senhor. É causa para isso, é causa naquilo, e tomando remédio de depressão, remédio para isso, indo em médico, aleluia, e o organismo já não está nem sustentando tanta perturbação que vem na sua vida. Mas você diz: o teu Deus, larga tudo isso aí para lá agora, larga tudo isso aí para lá agora, e me siga, porque o tempo está no fim. Eu vou fazer você uma mulher de Deus, eu vou fazer você um homem de Deus, cheio de fé, aleluia. Você vai operar milagres e prodígio na minha obra, glória ao Senhor, que daqui para frente, prega a Deus por esta palavra, aleluia, 2023, vou precisar de homem de Deus na face da terra, porque o diabo está aí, aleluia, apavorando todas as casas, e você é uma casa escolhida por Deus, para guardar a minha palavra e fazer prodígio sobre a face da terra. Quem crê nesta palavra, dá glória ao teu Senhor. Foi aí então, irmão, que Estevão se destacou. Levantaram-se, por ele se destacar na presença de Deus, não demorou muito, se levantou os invejosos, querendo te derrubar, querendo derrubar a Estevão. E sabe o que aconteceu, irmãos, com Estevão? Eles
arrumaram uns homens lá, filho de Belial, uns homens maldosos, e pegaram Estevão e inventaram um monte de mentira e levaram lá para os sumos sacerdotes, né? Levaram lá para os conselhos dos anciães, para fazer o quê? Para tirar logo a liberdade de Estevão. E quando se tira aquela liberdade naquele tempo, era matar logo, né? Porque para cessar um homem, hoje, irmão, hoje, olha o que Deus prega aqui. Hoje, para calar a boca de alguém, é só ameaçar ele de levar na justiça. Vou levar o seu nome lá, vamos processar você, e pronto, já para, já acaba, ele não fala mais. Mas antigamente não era assim. Antigamente, para calar a boca de um homem, tinha que matar ele. Porque se levasse na presença dos governantes, ele não calava a sua boca. Se levasse ele para a cadeia, ele não calava a sua boca. Pedro foi levado na prisão, ele não calou a sua boca. Glória ao Senhor. Tiago foi morto à espada, foi morto, mas ainda no último dia, o suspiro da tua vida, ele estava pregando a palavra de Deus. Então, João, quando foi levado na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus, quiseram calar a boca dele, jogaram ele num tacho, como se frita batatinha, num tacho de fritar batatinha. Só que aquele tacho não era de fritar batatinha, era de fritar coisa grande. E jogaram Estevão dentro daquele, João, na ilha de Pátimo, jogaram ele dentro do tacho e falaram para ele assim: olha, você vai calar essa boca, ou você está vendo aquele tacho fervendo, nós vamos jogar você lá dentro daquele tacho. Mas quando as pessoas falaram assim: você cala a sua boca, ou nós vamos jogar você dentro do tacho, ele falou: você pode jogar dentro daquele tacho lá, mas a minha boca não vai fechar na presença de Deus. Então, para calar a boca de um homem, tinha que matar ele, antigamente. E então, tudo bem, vamos lançar você lá dentro daquele tacho. Pode jogar João, leva ele lá, joga dentro desse tacho aí. E pegaram o João, o tacho estava assim, ó, fervendo de gordura quente, fervendo, né? Óleo, encheram um tambor de azeite, socaram fogo embaixo e foram lá jogar Estevão, João, glória ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Jogaram João lá dentro. Se Deus permitiu a morte de Tiago, tudo bem. Se Deus permitiu a morte de outras pessoas, tudo bem. Mas para João, ele não permitiu a sua morte. Glória ao Senhor. Jogaram João lá dentro. João mergulhou no meio da gordura. Glória ao Senhor. E quando levantou, nem um fio do cabelo da sua cabeça tinha perecido. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego lá 3.000 anos atrás, quase, o mesmo Espírito estava dentro daquele tacho de gordura fervendo, aonde entrou João da ilha de Pátimo. Quem crê, dá glória ao teu Deus, aleluia, porque o Espírito Santo é o mesmo, o Espírito Santo não muda, e aquele mesmo Espírito Santo que estava lá em 2.000 anos atrás, na era de Cristo, está aqui hoje. Quem crê, dá glória ao teu Deus, porque o Senhor vai entrar na tua vida para um milagre. Aleluia. E ainda, aleluia, que te ameace, ainda que queira fazer coisas contra você, te diz o teu Deus: prega o meu evangelho e fale da minha obra sobre a face da terra. Então, irmãos, jogaram o João lá dentro, levantaram ele. Sabe o que aconteceu com ele? Aleluia, foi, ele tomou um banho de, sabe aquele óleo que passa na pele para purificar a pele, coisa do tipo? Pois foi isso que aconteceu na pele dele. Glória ao Senhor, irmãos. Ele voltou ainda mais corado, aleluia, de que quando jogaram ele lá dentro. Glória ao nome do Senhor. Foi então que alguém perguntou para ele e disse: como é que você não foi fritado nesse tacho? Ele respondeu a palavra dizendo: olha, não fui fritado porque o que está dentro de mim, o azeite que está aqui, é mais forte do que esse azeite que está aí dentro desse tacho.
Glória ao Senhor. Assim, irmão, a boca dele não foi calada, glória ao teu nome. E Estevão passou por esse mesmo processo, aleluia. Sabe o que aconteceu, irmão? Para calar a boca dele, então todos os que estavam assentados no conselho, fechando os olhos em Estevão, no seu rosto, viu o seu rosto como o rosto de um anjo. Para terminar essa palavra, ele viu o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Agora eu vou dizer para você, igreja minha, para terminar essa palavra, povo meu, você que dá glória ao meu nome, você que está aqui na comunhão, tem bastante irmãos online assistindo pelas redes sociais, aleluia, os irmãos que estão aqui dentro, glória a Deus. Sabe como é que se vê o rosto de uma pessoa como o rosto de um anjo? Aleluia, tem uma diferença quando uma pessoa não mente, quando uma pessoa não é fingido, quando a pessoa não é hipócrita, quando a pessoa, aleluia, tem nele uma sinceridade, quando uma pessoa quer ajudar, quando uma pessoa dá glória a Deus, como uma pessoa é sincera, quando uma pessoa, aleluia, tem atitude, quando uma pessoa tem, aleluia, coisa do céu, aleluia, ele não anda atrás de coisas materiais, aleluia, ele vê sinceridade no rosto dessa pessoa, é como ver o rosto de um anjo, glória ao teu nome, um desejo de servir, um desejo de falar, um desejo de falar das coisas do céu, um desejo de falar das coisas de Deus. Então entra, aleluia, glória ao Senhor, na comunhão com esse desejo, seja você, resplandeça o seu rosto, aleluia, como o rosto de um anjo, aleluia, transparente, aleluia, faça com que o seu rosto, aleluia, seja transparente na presença de Deus. E transparência, aleluia, você tem, aleluia, para transparecer tudo que está no seu rosto, o que está dentro do seu coração. E de hoje em diante, quem te vê pela rua vai dizer: o rosto desse irmão está diferente, o rosto dele está diferente, o rosto dela está diferente, essa irmã não é mais a mesma, o irmão não é mais o mesmo, o andar dele é diferente, o falar dele é diferente, o glória dele é diferente, o que está nele é diferente. Igreja minha, povo meu, aleluia, você sabe que de hoje em diante, aleluia, glória ao Senhor, quem te vê, vai te ver como um homem de Deus na face desta terra, e a minha glória operando na tua vida vai cair. A partir desta palavra vai cair, aleluia, toda maldade que fizeram contra você, toda inveja vai cair, toda maldição, glória ao Criador, vai cair toda macumba do macumbeiro e o feitiço do feiticeiro, aleluia, porque quem vai te enxergar agora, vai te enxergar com um brilho no rosto, aleluia, uma fé dentro do seu coração, que agora sai, Satanás, porque o Senhor vai operar na vida desta igreja. Essa é a palavra que Deus manda para você nesta noite. Dá glória ao teu Deus e saiba que mesmo que o adversário se levante, a tua boca não se calará na minha presença. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.